Vamos entrar no módulo 14, em que nós veremos a ocupação do território brasileiro, ou, durante muito tempo, o termo descobrimento do Brasil a partir de 1500, com a chegada do navegador Pedro Álvares Cabral, que de navegador não tinha nada. Tá? Vamos entender que esse conceito de descobrimento, isso é uma visão eurocêntrica que durante muito tempo você tinha nos livros de história, e com o passar do estudo e a concepção de uma nova visão dos fatos ocorridos, hoje você tem um processo de colonização. Você não pode falar que é um descobrimento hoje na atualidade, porque você já tinha seres humanos vivendo na América, que são os nativos, que erroneamente, como eu tinha explicado no vídeo anterior, são chamados de índio por Colombo, quando chega aqui em 1492, ele tem achado, chegado nas Índias Ocidentais. Também vimos que em 1498, um dos seus comandantes das 3 naus que saíram de Porto da Espanha, Pinzón, chega o que seria hoje a enseada de Cabralha, fica lá perto de Bahia, Pernambuco, 2 anos antes de Cabral. E alguns relatos, também estudos que são debatidos durante algum tempo, que até mesmo antes de Cabral outros navegantes tiveram entre o período de Pinzón e a chegada dele aqui, propriamente dito. Quando essa armada, essa esquadra, ela sai de Portugal em 1500, no dia 8 de 3 de 1500, a intenção de Portugal era ir diretamente para a Índia, chegar o que seria hoje Calicut, nas Índias Ocidentais, lembrando que os navegadores portugueses dão início a esse período das navegações e por isso que são chamados de pioneirismo português. Esse pioneirismo nas grandes navegações vai se dar também pelo processo que nós vimos anteriormente, que é a formação dos estados modernos, somente Portugal, Espanha, na parte ibérica, e também você vai ver França e Inglaterra, em que mais à frente a Inglaterra vai passar por um processo em que ela se tornará a principal potência econômica do mundo e só perderá esse domínio no início do século XX, logo após a grande Primeira Guerra Mundial, que vocês irão estudar no 9º ano. Então Portugal ela se lança ao mar, inicialmente, como nas aulas anteriores, chega na Ilha dos Açores, contorna o Cabo da Boa Esperança, o Cabo do Bojador, como o Vasco da Gama, depois Fernando Magalhães, você tem a renomeação, chega na Índia, volta e você tem lucro. Então a intenção de Cabral da sua construção dos navios, que no total são 13, foi a maior expedição marítima daquele período, era chegar na Índia, realizar a questão da compra das especiarias, voltar com os navios lotados e você ter um lucro incalculável para a época. Mas antes disso, ele teria que navegar um pouco ao norte, tomar posse das terras que de direito eram de Portugal. Esse direito vai se dar pelo Tratado de Tordesilhas, um tratado assinado entre Espanha e Portugal, mediado pela Igreja Católica para resolver a questão dos conflitos. Tanto de um lado de Tordesilhas era da Espanha, do outro lado era de Portugal. Então você falar que durante muito tempo que o Brasil foi descoberto, em que eles não sabiam da existência desse território, isso hoje não é mais, não tem mais um fundamento histórico. E sim que eles sabiam, ele somente veio, chega aqui no dia 21/4, são os primeiros relatos de terra, 22 ele desce na terra aqui, toma conhecimento, fica uns dias, é daí que você tem aquele quadro da primeira missa, e esse quadro é um quadro contraditório, porque ele só foi pintado no século XIX. Então, do que aparece ali como sendo o que realmente aconteceu, infelizmente nós nunca vamos saber se realmente foi daquela forma, já que aquele quadro ali ele foi criado no século XIX. Da mesma forma que a data do descobrimento do Brasil e a chegada de Cabral não se tinha conhecimento desde
não tinham esse conhecimento, porque Cabral simplesmente ele vai sumir dos livros de história de Portugal. Bom, deixa eu ver se no finalzinho do livro eu vou explicar os motivos e como ele voltou a surgir na história. Bom, então chega aqui em 1500, tem aquela famosa carta de Pero Vaz de Caminha, em que ele relata as belezas do Brasil, os pudores dos nativos andarem seminus, do que ele considera um hábito estranho deles se banharem toda hora. Já nessa expedição fica alguns aqui, que são os degradados, que são pessoas que foram condenados por algum crime, ou simplesmente você, como marinheiro, você podia descer e ficar por aqui. Esses marinheiros, nessas viagens, muitos dos casos, praticamente todos, eles recebiam pelo menos um ano de salário adiantado, porque a possibilidade de você voltar era muito pouca pelas intempéries, pelas condições de navegações que a gente está falando a partir do século XIV. Então, um navio, quando saía da Europa, ele se distanciar da terra em direção ao norte para chegar na Índia, como Colombo tentou, e ele mesmo não sabia quanto tempo levaria para sua viagem, tanto que eu já no vídeo anterior falei que ele passou por diversos motins até ele chegar no que ele achava que era a Índia. Em 1503, com a cartografia de Américo Vespúcio, também cartografou a costa brasileira, se tem noção de que, na verdade, não era a Índia e não era uma ilha, e sim um novo mundo e um novo continente. Da mesma forma que antes de Cabral, você teve a chegada de Pinzon em 1498. Então, a certidão de nascimento do Brasil era escrita por Caminha, que um dos navios retorna para Portugal. Nessa viagem, 2 navios somem, um viu se afundar, bateu possivelmente em algum rochedo perto da costa, o outro simplesmente se perdeu na tempestade, e desses 13 navios só voltaram 6 navios que sobraram dessa esquadra de 13, e mesmo assim o lucro foi altíssimo. Então, chega-se no Brasil em 1500, fica-se alguns dias para reabastecimento do navio, principalmente de água potável, frutos, contato indígena. É claro que esse contato indígena, vocês têm que ter uma noção que é um choque cultural. Da mesma forma que aconteceu quando Colombo chega alguns anos atrás, nem todo nativo se dava bem com os portugueses. A gente vai ver mais um pouco à frente que isso vai gerar conflitos dentro do próprio território, somente no próximo bimestre. Então, pra vocês terem ideia, essa carta de Caminha, ela praticamente some. Só se tem conhecimento dela no século XIX. Bom, não só Caminha, também como um outro grande estudioso da época, Mestre João, em que suas cartas também só são publicadas em 1843, se não tiver enganado, Caminha em 1817. Da mesma forma que não se sabia até meados do século XIX a verdadeira data da chegada dos portugueses aqui, porque Cabral ele foi apagado da história, da mesma forma como foi Cristóvão Colombo, e Dom Pedro II, ele pagou o historiador francês Villain, e através de pesquisas históricas se descobriu até aonde estava sepultado Cabral, que nem isso sabia-se, né? E foi fácil de matar essa charada. Ele simplesmente estava sepultado junto com a sua esposa. Cabral, vocês têm que entender que ele não era navegante. A origem de Cabral é de uma nobreza portuguesa, bem antes até mesmo da formação dos estados, provavelmente pelo seu bisavô, que lutou em lutas nas questões das cruzadas, na questão do domínio moro, do seu pai, Cabral. E que mais importante era a esposa, que tinha a grande quantidade de dinheiro, né? Mas essa questão do Cabral, isso daria um vídeo que estou aproveitando para vocês, que eu estou montando um roteiro e vou contar. Não só de Cabral, também como de Caminha, que durante muito tempo se defende que ele era o escrivão da frota. Na verdade, Caminha, ele seria hoje o equivalente ao contador, já que ali ele anotava tudo que se era vendido, que se era comprado.
E da mesma forma que ele também só entra na viagem por questões aí de conhecimento na coroa portuguesa e de alguns empecilhos que ele teve, tanto parentes na questão de desvio de dinheiro da coroa portuguesa. Mas isso é um vídeo em parte. Então, quando chega aqui em 1500, você tem o primeiro nome, que é a Ilha de Santa Cruz. Cabral reabastece o navio, fica alguns degradados. Quando os portugueses retornam, esses degradados já se misturam com os nativos, tanto que você tem livros que trabalham que são os degradados, e esses homens eles chegam até já ter filhos com os nativos, aqui no caso as índias. Então, durante quase 30 anos, mais de 30 anos, o Brasil ficou largado e não tinha interesse nenhum de Portugal. O que interessava para eles, na verdade, era a rota de comércio entre a Europa e a Índia. Cabral ele retorna depois de 2 anos de viagem com só 6 navios, e você tem um lucro danado. É montada uma segunda viagem, só que na segunda viagem Cabral não participa, e quem toma lugar dele é o navegador Vasco da Gama, por questões de disputas na coroa portuguesa. E aí que Cabral ele some da história e só vai ser redescoberto no século XIX, da mesma forma onde você tem a data do, entre aspas, descoberto do Brasil. O primeiro produto que você vai ter aqui, da questão do comércio, já que também para os portugueses o que interessava era o ouro e a prata, a política metalista, melhor dizendo, dos estados europeus, e o acúmulo de capital. É claro também que temos que entender que quando esses portugueses chegam aqui em 1500 e depois começam a partir de 1530 o interesse pela colônia, já que isso aqui ficou largado durante um bom tempo, esse interesse vai voltar, principalmente depois que eles vão perdendo as rotas comerciais para os outros estados. Você tinha nativos aqui, e da mesma forma que aconteceu nas colônias espanholas, você teve um choque cultural. Bom, então, para vocês terem uma ideia, esse choque cultural vai se dar por hábitos e costumes que os europeus nunca tinham visto em nenhuma de suas viagens, da mesma forma que esses nativos também se surpreenderam, e como também aconteceu com os navegantes espanhóis, durante um tempo algumas dessas sociedades nativas consideravam esses navegadores até como deuses. E também você vai ter a superioridade bélica de conhecimento, que vai possibilitar, como tanto poucos europeus conseguiram derrotar milhares de nativos, você vai ter também a questão das doenças que os portugueses também irão trazer juntamente com os espanhóis. Bom, como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior, uma dessas doenças foi o motivo da vitória dos portugueses contra tribos indígenas, principalmente aquelas que não faziam acordo com os portugueses. Porque juntamente nesse processo novo de quando o Brasil passa a ser interessante para Portugal, os franceses já andavam aqui nas costas brasileiras, e o que interessava para eles era a extração do pau-brasil. Esse pau-brasil, inicialmente, você tem um tingimento de roupa da cor avermelhada, e pelo fato desse tecido ser tingido, que era um produto usado pela nobreza europeia, você tinha valores altíssimos. Você também tinha exploração de animais, como a onça pintada, que em muitos casos eles eram mortos, eram levados para a Europa e eram expostos. Principalmente a onça pintada, alguns outros animais, quando eles, pela questão de serem completamente agressivos, muitos deles eram mortos, e hoje, como nós conhecemos, um processo de empalhação. Alguns eram levados e eram exibidos às cortes europeias. Bom, e é claro também, você começou a ter a venda desses animais exóticos para a Europa. Então você vai ter a extração do pau-brasil, que a mão de obra indígena. Isso vai se dar através de uma troca que nós chamamos hoje de escambo, em que você troca um bem por um serviço.
É claro que na cultura nativa, esse índio, quem mexe com a terra não é o homem, e sim a mulher. Bom, é claro que com o passar do tempo, esses nativos eles foram contra esse tipo de trabalho, e juntamente com a chegada dos portugueses veio a igreja que procurava novos fiéis. Então a igreja ela passou, diferente da colonização espanhola, também era, apesar de ser a mesma igreja católica, esses índios eles podiam ser salvos. E para substituir essa mão de obra indígena, se usou a mão de obra escrava negra, que nós vimos na aula anterior. Então, os jesuítas ficaram responsáveis pelos índios e os negros eles foram trazidos como a mão de obra substituta. É claro que, com o passar do tempo, aí nós temos a entrada dos bandeirantes, que também caçavam índios e se tornavam escravos. Só que esse índio que era, de certa forma, salvo, na visão daquela época religiosa, já que eles eram politeístas, e diferente do monoteísmo, eles também faziam trabalho nessas missões jesuítas. Muitas dessas missões jesuítas viraram futuras cidades. Entre elas você tem a de São Vicente, e no caso a Baixada Santista, que hoje é São Paulo. Então essa questão de relacionamento, isso se dá através de trocas de produtos pelo serviço do índio, que nós chamamos de escambo. Bom, entre essas tribos indígenas que nós temos os contatos, esses nativos da terra, você tinha alianças da mesma forma que aconteceu com os espanhóis. É claro que nem todo mundo gostava dos portugueses, e essas alianças eram uma coisa interessante. Então você tinha os tupis do lado de Portugal e os tamoios do lado dos franceses. Tanto que a França ela cria uma colônia aqui, que seria a França Antártica, que fica naquela região ali da Enseada de Botafogo. Quando vocês forem em Niterói, saírem da barca, vocês vão ver ali uma estátua de um índio, Araribóia. Esse índio foi fundamental para a derrota dos franceses e a vitória dos portugueses. Durante muito tempo, esse índio ele foi chamado de Martim Afonso de Souza, Tupi. Hoje se sabe que ele é um índio, da mesma forma que os bandeirantes, nós vamos ver um pouco mais à frente, na verdade eram todos índios contratados e que caçavam índios, negros fujões, e procuravam ouro e metal. Foi o que interessava. Então, esse primeiro período da colonização no Brasil, a primeira atividade que você vai ter é a exploração do pau-brasil através da mão de obra indígena, que futuramente vai ser substituída pela mão de obra negra. Acredita-se que em todo o continente americano, o Brasil tenha recebido quase 45 a 46% de negros no período em que a escravidão teve no território brasileiro. Lembrando que no século XIX você teve leis que proibiam esse tráfico negreiro, e esse tráfico ficou interno. E o Brasil, em 1888, 13 de maio, você abole a escravidão aqui. Bom, já trabalhei com vocês também no vídeo anterior que esse negro que vinha para cá contra sua vontade, ele poderia até ter sua liberdade através da compra da carta de alforria. Bom, deixa eu ver mais um pouco à frente como eles conseguiam essa liberdade, e muitos negros, de certa forma, já no século XVII em diante, tiveram uma grande participação na formação da sociedade brasileira e na cultura, principalmente, acho que eu já trabalhei isso com vocês no vídeo anterior, em que você tem várias obras arquitetônicas que foram negros que projetaram. Entre as histórias mais marcantes que nós temos desse período da colonização, os primeiros anos, não é nem a Carta de Caminha, porque a Carta de Caminha praticamente só veio a público no século XIX, que essa carta, quando ela chega ao rei de Portugal, ela não é colocada para todos lerem ou ser exposta. Ela era guardada, já que esse período das navegações, isso era segredo de Estado, e se você fosse considerado traidor,
a pena era forca. Então essa carta ficou fechada entre o Estado, se perdeu com certeza, principalmente depois que nós vamos ter um grande terremoto em Portugal, a biblioteca praticamente vai sumir depois desse terremoto de Lisboa, e essa carta só é publicada e encontrada no século XIX, da mesma forma que Cabral também, ele só reaparece no século XIX. É aí que você tem uma data precisa da chegada dele aqui na América, estudo financiado por Dom Pedro II. Bom, o que você tem mais próximo, histórico mesmo, comprovado de como era a relação aqui no Brasil, é do alemão Hans Staden, Duas Viagens no Brasil. Esse foi um livro publicado no século XVI. Esse aventureiro, arcabuzeiro, se não estiver enganado, ele vem para o Brasil porque ele perde o navio que ia para a Índia, chega aqui no Brasil 2 vezes que ele veio, se não estiver enganado, a primeira vez que ele teve aqui foi em 1545 ou 48 ou 49. Ele é capturado pelos índios, e como você teve aqui os tupinambás, eles consumiam carne humana, né? Aí você tem o famoso banquete antropofágico, que é a antropofagia, em que era praticada por nativos tanto aqui da colônia do Brasil como também em outras partes da América. Na América Espanhola você tem a questão dos sacrifícios humanos, somente entre os povos pré-colombianos. Quando você vem aqui para o Brasil, você tem a questão antropofágica, que é o consumo da carne humana, já que você tinha uma disputa de territórios entre tupis e guaranis. Então esse alemão ele foi capturado, pelo que conta, ele ficou um ano preso. Na tradição deles, foi bem tratado, foi quase considerado um membro da família. Tentou fugir alegando ser francês. Como os franceses não se davam muito bem com os portugueses, quando eles tiveram contato com os franceses que já eram aliados deles, ele não conseguiu provar que ele era francês, simplesmente não falava francês. Continuou preso até que ele conseguiu convencer esses índios que o seu Deus, no caso cristão, se não libertassem, já que, pelo que se conta, no próprio livro dele mesmo ele fala isso, que teve chuvas torrenciais e ele conseguiu convencer esses índios que se não libertasse, Deus dele iria castigar, e ele não queria parar de chover. Ele volta para a Europa e logo depois o seu livro é publicado. Esse livro, quando ele é publicado, essas Duas Viagens para o Brasil, que você encontra à venda hoje gerou filmes, tem 2 filmes nacionais desse período, também influenciou a história de Robinson Crusoe, bom, e de Gulliver. Quem nunca leu essas 2 obras literárias, a base dessa história se dá através dessa experiência desse alemão, que não foi para a panela, porque ele conseguiu convencer os nativos que eles seriam castigados se não libertassem. Bom, ele é o relato mais próximo do que nós temos sobre os primeiros anos da colonização e o costume nativo da região. Tanto que esse livro ele influenciou a literatura brasileira. Ele foi publicado no século XIX, muito mal traduzido, e teve uma republicação no finalzinho do século XIX, entre o XX, vindo de uma tradução direta do alemão, e um grande escritor da literatura brasileira pega essa história e leva para sua obra, que é o Monteiro Lobato, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que toda a narrativa dele é transportada para o universo do Monteiro Lobato. Então, esse relato desse prisioneiro lá de trás influenciou até a literatura brasileira no século XX.
Não só. E esse livro, ele de certa forma, ele criou uma visão europeia de que os nativos daqui eram pessoas bárbaras e selvagens. Já que naquele período você não tinha o que nós temos hoje, que seria o estudo da antropologia, da história, dos costumes, lembrando também que a visão europeia daquele período era uma visão eurocêntrica, ou etnocêntrica também, em que a cultura europeia se subjugava, era superior a qualquer outra cultura, principalmente da América, já que Camon, em sua carta, ele de certa forma se surpreendia como eles andavam nus e o exagero de banho que eles tomavam. No caso de Camões, quando Cabral chega em Calicut, né, que é a segunda parte da viagem, né, chega em Calicut, não são recebidos de forma amigável e Camões ele tomba em batalha ali. Cabral volta para Portugal só com 6 navios, você vai ter um lucro imenso. E na segunda viagem ele é excluído e entra Vasco da Gama. E o Brasil, durante muito tempo, fica esquecido. É claro que você vai ter algumas viagens que são chamadas de patrulhas costeiras para ver se o território estava sendo ocupado. É aí que você vai ter a chegada dos franceses. Cabral ele retorna para Portugal 15 de setembro. Não, 15 de setembro não, 21 de julho de 1501, é a viagem que ele retorna. 15 de setembro é quando ele chega nas Índias Ocidentais. Então, no dia 21 de julho, ele volta a Portugal em 1501, só com 6 caravelas e um lucro incalculável de especiarias e outras, ouro. É claro que depois de enfrentar uma árdua batalha em Calicut. É claro que depois disso, Portugal chega com toda a sua força mercantil, poderosa, questão de militar, impõe esses acordos comerciais com a Índia, chegando à China e também ao Japão feudal do século XVI. Então o Brasil durante muito tempo ele fica esquecido, só com algumas viagens de patrulha de costa, é onde os franceses e, é claro, outros navegantes aproveitam o território brasileiro rico em pau-brasil para extração ilegal dessa obra. Aqui no Rio de Janeiro, você tem algumas obras literárias em que, é claro, os franceses vão ser derrotados, você vai ter uma batalha que, segundo a narrativa da época, quando os portugueses estavam para perder, caiu-se raios e trovões, e segundo o relato deles da época, se viu a imagem de uma santa. Os índios que apoiavam os franceses, eles fugiram. E esse forte hoje é o que seria hoje o colégio militar ali no aeroporto, tá? No centro do Rio, onde é o colégio militar que forma oficiais da Marinha. Você tinha um forte, e outro forte era lá do outro lado da Baía de Guanabara, que era Niterói. Aí que vem a história do índio Garibaldi. E é uma coisa interessante que até mesmo depois que esses franceses foram derrotados, La Vion, se não estiver enganado, muitos deles sumiram na mata. E se você for pegar a história do Rio de Janeiro, durante muito tempo, principalmente no início do século XX, a influência francesa aqui no Rio de Janeiro, se vocês andarem no centro da cidade do Rio de Janeiro, é altíssima. Tanto que os que vos fala estudou francês durante 4 anos na rede municipal do Rio de Janeiro, que hoje não tem mais o francês, pelo que se sabe é só espanhol e inglês. Então, até mesmo sendo derrotado, a cultura francesa durante séculos, ela de certa forma viveu aqui no nosso presente da cidade do Rio de Janeiro. Então eu quero que vocês entendam que o interesse mesmo pela colônia do Brasil, terra de Santa Cruz, terra de Veracruz, Brasília, como os franceses chamavam, ou França Antártica e finalmente Brasil, só vai se dar depois que os portugueses perderem as suas rotas comerciais, onde o Brasil passa a ser colonizado. E nas próximas aulas veremos a questão da divisão administrativa, que quando você chega na África, você tem a construção das feitorias, onde os navios paravam
reabasteciam, continuavam sua viagem, aonde esses navios eles paravam, faziam a comercialização e futuramente aonde eles pegavam os negros e traziam uma condição de escravo para a América. Só que aqui no Brasil o sistema administrativo, que vai ser diferente do espanhol, vai ser a divisão do território em capitanias hereditárias, mas isso é um assunto para as próximas aulas. Bom, e até a próxima.